Imagine um país em ruínas, uma nação humilhada, afundada em dívidas e dominada pela incerteza. Esse era o cenário da Alemanha pós-Primeira Guerra Mundial. Mas, em meio a esse caos, um homem se ergueu, prometendo glória e vingança: Adolf Hitler. Neste vídeo, vamos explorar como Hitler, um homem com um passado comum, chegou ao poder absoluto, e as estratégias brutais que usou para manter o controle sobre a Alemanha. Prepare-se para uma viagem pela história que revela as táticas mais sombrias de manipulação e dominação. Antes de se tornar um dos homens mais odiados da história, Adolf Hitler teve uma vida repleta de frustrações. Ele nasceu em 1889 na Áustria, e teve uma infância marcada por conflitos com seu pai. Jovem e ambicioso, ele sonhava em ser artista, mas foi rejeitado 2 vezes pela Academia de Belas Artes de Viena. Esses fracassos o deixaram perdido e sem rumo, até que encontrou uma nova paixão: a política e o nacionalismo extremo. Durante a Primeira Guerra Mundial, Hitler serviu como mensageiro no exército alemão, e a experiência da guerra fortaleceu seu sentimento patriótico. Quando a Alemanha foi derrotada, ele se sentiu profundamente traído, como muitos outros alemães. Foi nesse período que ele desenvolveu um ódio intenso por aqueles que ele culpava pela derrota: judeus, comunistas e as potências estrangeiras que impuseram o Tratado de Versalhes. A Alemanha, após 1918, estava em ruínas. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, não apenas impôs pesadas reparações financeiras, mas também humilhou o orgulho nacional alemão. O país enfrentava uma inflação galopante e milhões de pessoas estavam desempregadas. Em 1929, a Grande Depressão agravou ainda mais a crise, deixando os alemães desesperados por uma solução. Foi nesse cenário de instabilidade que Adolf Hitler e o Partido Nazista emergiram como uma força promissora. Eles prometiam reverter a humilhação do tratado, restaurar o orgulho alemão e acabar com a crise econômica. Hitler era um orador carismático. Sua habilidade de falar às massas era quase hipnótica. Ele sabia como tocar nas feridas do povo alemão, prometendo um futuro grandioso e culpando inimigos específicos pelos problemas da Alemanha. O Partido Nazista cresceu rapidamente, transformando-se de um grupo marginal em uma força política poderosa. A propaganda foi uma arma fundamental. Hitler e seus aliados, como Joseph Goebbels, usaram cartazes, discursos e eventos de massa para criar uma imagem messiânica de Hitler como o único salvador da Alemanha. Em 1933, o presidente Paul von Hindenburg, sob pressão política, nomeou Hitler chanceler da Alemanha, acreditando que poderia controlá-lo. Mal sabiam eles que estavam entregando o poder a um ditador implacável. Uma das primeiras medidas de Hitler como chanceler foi consolidar o controle sobre a mídia. Joseph Goebbels, o ministro da propaganda, era o mestre da manipulação. Ele usou rádio, jornais e até filmes para enraizar a ideologia nazista na mente da população. Tudo era controlado, desde as músicas que as pessoas ouviam até as notícias que liam. Mas Hitler sabia que propaganda não era suficiente. Em 1934, ele orquestrou a Noite das Facas Longas, uma série de assassinatos que eliminou rivais dentro do próprio partido e consolidou seu controle. Qualquer um que representasse uma ameaça ao seu poder era aniquilado. Para manter o medo constante, Hitler criou a Gestapo, sua polícia secreta. Dissidentes políticos, judeus, comunistas e outros inimigos do regime eram monitorados, presos ou enviados para campos de concentração. Ninguém estava a salvo, e a Alemanha se tornou um estado de vigilância total. Outra estratégia crucial foi a criação de inimigos comuns. Hitler culpou os judeus e os comunistas por todos os problemas da Alemanha, alimentando o ódio e unindo a nação em torno de uma causa falsa. Isso desviava a atenção dos problemas internos e mantinha a população sob controle. A ascensão de Hitler e sua manutenção do poder são um dos capítulos mais sombrios da história. Seu uso de propaganda, repressão e violência transformou a Alemanha em uma ditadura brutal. O que podemos aprender com isso? A importância de defender a democracia, a liberdade de sempre questionar aqueles que prometem soluções fáceis em momentos de crise. Obrigado por assistir. Se este vídeo te ajudou a entender melhor como Adolf Hitler manipulou uma nação inteira, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar sua opinião nos comentários.
Até a próxima, com mais histórias que moldaram o mundo.